Olá, seja bem-vindo ao programa Bíblia Responde. Um programa com o propósito de responder perguntas que as pessoas fazem e nem sempre tem uma resposta à luz da Bíblia. E para responder essa pergunta e outras perguntas, conosco o pastor João Carlos Hermosa. Pastor João, sempre um prazer. Graças a Deus, essa oportunidade tão boa de estar aqui como o Anderson, nesse programa todo especial. E nada melhor do que a Bíblia responder aos grandes questionamentos, às grandes perguntas do ser humano. E a Bíblia sempre tem uma resposta que nos levará a um contento, a um ideal melhor. Porque ela é inerrante, infalível e a poderosa palavra de Deus. É um prazer, irmão Anderson, estar aqui nesta oportunidade. E nós escolhemos 3 perguntas para responder, para o pastor responder nesse momento. E a primeira pergunta é da Camila Rodrigues. Ela fala a respeito sobre a salvação. A salvação é uma escolha nossa ou de Deus? Oi Camila, boa tarde. Espero que você esteja bem, você e toda a sua família. E a todos que vão estar ouvindo, vendo a Bíblia Responde. Sua pergunta ela é muito interessante, não é? A salvação é uma escolha nossa ou de Deus? Então nós vamos aqui tentar satisfazer, através das Escrituras, a sua pergunta. Primeiro, Camila, existem linhas teológicas que variam na resposta desta pergunta. Porque a pergunta, irmão Anderson, ela traz a seguinte questão: é uma escolha. É uma escolha minha ou de Deus? E quando se fala de escolha, fala-se de vontade. E dentro da vontade vai se ter aí o livre-arbítrio. E dentro da questão do livre-arbítrio, a soberania e a predestinação. Então, como que é certo? Então, todas as linhas teológicas, elas têm por certo que a salvação é um presente de Deus. É uma dádiva de Deus. Não teve preço. O preço foi Ele mesmo quem pagou. Ele tanto é o sacrifício como a oferta. Então, Jesus pagou o preço e Deus nos presenteou com a salvação. Isto é certo em todas as linhas teológicas. Tá certo? A sua pergunta é: quem é que escolheu? Ou Deus? Então nós precisamos saber quem é que Ele veio chamar. E aí vou pedir para o irmão antes me ajudar aqui com as Escrituras, porque a Bíblia responde. E o primeiro versículo está em Lucas capítulo 19, versículo de número 10, irmão Anderson. Lucas 19, 10 diz: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Então agora nós vamos descobrir quem são estes perdidos. Quem são os perdidos? Porque quando você fala de escolha, você fala de seleção. E Deus não tem filhos prediletos. Então quem são os perdidos? Aí Romanos capítulo 3, versículo 23. Romanos 3, 23, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então você vê aí que todos. Então aí não é por cor, por etnia, por língua, por nada disso. Deus viu que todos estavam perdidos. Então, aí já temos uma visão geral. A salvação foi dada para todos. Mas na continuidade, às vezes nas Escrituras, a gente acha alguma coisa de uma questão predileta de Deus. Salmo 100, versículo 3. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Aí você observa, foi Ele que nos fez. Aí parece que Deus é quem faz a escolha. Mas lê o versículo 1 do capítulo 100. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Isso. Aí algumas versões dizem assim: todos os moradores da terra. Então Deus não tem filhos prediletos. Então, a salvação é um presente de Deus. A quem Ele chama ou escolhe para essa salvação?
todos os moradores da terra, todos os que pecaram. Então, isso não tem uma questão de Deus dizer assim, esse eu quero, esse eu não quero, aquele eu quero, esse eu não quero. Não, Deus chamou todos. E a pergunta continua, não é dizendo assim, é uma escolha de Deus ou é uma escolha minha? Aí eu vou para Deuteronômio. Sim, capítulo 30, versículo 15. Vê que proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Então você vê que aí Deus coloca o ser humano, diante de dois caminhos. O caminho da vida e o caminho da morte. Aí você vai ter que fazer uma escolha. Tá certo? Mais adiante, ele vai dizer assim, que ele te dá um conselho para que você escolha o caminho da vida. Mas mesmo assim, é a questão de vida e de morte. Ele está colocando aqui a pergunta como a salvação. Então, salvação é uma escolha? E aí nós temos que responder a maior pergunta do ser humano. Atos capítulo 16, versículos 30 e 31. Depois, trazendo-os para fora, disse, Senhores, que devo fazer para que venha a ser salvo? Responderam-lhe, crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Então Camila e todos vocês que estão aí nos assistindo, esta pergunta nos cala. Que farei para ser salvo? Então, Camila, salvação não é uma escolha. Salvação é um presente de Deus, que se aceita. Que quando por exemplo, se isso aqui é um presente, aniversariando o Anderson, eu vou dar o presente, você? Não existe preço meu para isto. Quer dizer, quando você escolhe, é como se você fosse na banca da feira, e você estivesse lá diante da banca da laranja, aí você escolheria as melhores frutas, porque você pagou o preço por aquilo. Para a salvação, não. Então, salvação não se escolhe, salvação se recebe, se aceita, porque é uma dádiva de Deus. Então, Deus deseja salvar a todos. Agora, aquele que aceita, recebe salvação, irmão Anderson. Camila, espero que eu tenha satisfeito a sua pergunta e estou pronto para as próximas. Deus te abençoe, Camila, e a todos os nossos irmãos aí. Deus abençoe. Vamos lá, a segunda pergunta. A segunda pergunta vem da Sara Andrade. Ela fala a respeito de arrependimento. A Bíblia fala muito sobre arrependimento, mas o que significa, na verdade, arrepender-se? É Sara, não é? Oi, Sara, tudo bem? Que você esteja bem. Uma alegria poder, nesse momento, compartilhar. A Bíblia responde para você, que você esteja feliz ao lado dos seus. Você coloca aí a questão do arrependimento e a ação do arrependimento, que é arrepender-se. Sara, você sabe que esta foi a primeira mensagem a ser ouvida, não é depois de um bom silêncio de Deus. Deus ficou 400 anos sem se comunicar ao homem de maneira escrita. Ele falava aos homens, porque sem Deus nada se vive, Sara, e a todos vocês. Mas aqui é a primeira voz, a voz de João Batista: arrependei-vos. Então, literalmente, o que é arrependimento é dar meia volta, é voltar daquele sentido que você estava indo. Isto é arrependimento. Mas o que é arrepender-se? E para esta pergunta, dentro da Bíblia Responde, eu quero ler 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 10. Diz assim: porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Você viu aí? Então, o arrependimento tem dois lados. Tem a tristeza para Deus e a tristeza para o mundo. A tristeza para o mundo você faz se calar na atitude de Judas, o Iscariote. Ele não se arrependeu, ele ficou
remorçado, ele teve remorso. Então, o verdadeiro arrepender-se não é a casca, não é a capa, é uma atitude do coração. E é uma tristeza para Deus. Que verdadeiramente isto é uma luta, Sara, é uma luta constante do homem, porque ele se vê em uma batalha consigo mesmo. E todos os dias, quando ele se confronta com aquilo que ele mais gosta, mas que não é a vontade de Deus, ele tem que batalhar, e isto é arrepender. Arrepender é dar meia volta, voltar do sentido em que você estava indo. Então, a pergunta é: o que significa arrepender-se? Arrepender-se verdadeiramente é uma tristeza segundo Deus. E esta tristeza segundo Deus produz arrependimento. Agora, a tristeza segundo o mundo, ela produz remorso. Então vai aí essa resposta: o que é verdadeiramente se arrepender? Produzindo uma tristeza para Deus, que faz com que eu verdadeiramente volte do caminho que estava errado. Sara, Deus te abençoe. Se tiver outra, manda aí, que a gente está disposto a, com a Bíblia, responder as suas perguntas. E nós vamos para a nossa última pergunta, é do Luiz Eduardo. Ele se refere às obras. Só as obras levam a pessoa ao céu? Esta é uma pergunta clássica, não é? E aí nós vamos ter até um livro que no tempo de Lutero foi rasgado, que era a questão da salvação e das obras, que é o livro de Tiago. Mas o texto clássico bíblico para responder está no livro de Efésios, capítulo 2, versículos 8 e 9. Carta de Paulo à igreja, aos irmãos da cidade de Éfeso, Efésios, capítulo 2, versículos 8 e 9, irmão Anderson. Não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais de antemão preparou para que andássemos nelas. Então observe, a pergunta é a seguinte: só boas obras leva a pessoa ao céu? Não. Agora, a atitude do salvo é fazer boas obras. Mas as boas obras não qualificam o homem ao céu, porque a salvação é uma dádiva, é um presente. Amém? Então, quando eu recebo a Cristo como meu Salvador, em face à salvação, eu começo a praticar boas obras. Mas as boas obras, aqui lá está a questão, não é do galardão da salvação, e não se eu mereço o céu pelas obras. Não existe preço para a salvação. Tá certo? Agora saiba, Jesus diz assim, que uma árvore boa produz frutos bons, as obras. Então antes eu estava, não é perdido, destinado à morte, mas ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. E nesta multidão de todos eu me encontrava, o recebi como meu Salvador, e a partir daquele momento eu me arrependi numa tristeza segundo Deus, e agora eu vou produzir boas obras. Amém? Então obra não salva, mas as boas obras é uma característica do salvo. Deus te abençoe, fique com Deus. Aí está, a Bíblia responde, irmão Anderson. E você pode entrar em contato conosco, se você tem a sua dúvida, a sua pergunta, entre em contato conosco, será um prazer responder aí a sua pergunta, porque aqui você pergunta e a Bíblia responde. Pastor João, Deus abençoe. Um grande abraço a você que está nos acompanhando neste momento. Deus abençoe. Até a próxima.